Olá, alunos! Como estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Juliano. Hoje, então, iremos para a nossa quarta aula da segunda unidade curricular, onde trataremos do sistema reprodutor masculino e feminino, órgãos externos. Do masculino, então, falaremos do pênis e do escroto. Já do feminino, falaremos da vagina e da pudendo ou vulva. Nessa imagem, é uma imagem lateral, onde a gente consegue visualizar o escroto. Dentro do escroto, o funículo espermático e o testículo. O escroto pode ser chamado também de saco escrotal ou bolsa escrotal, mas o nome correto é o escroto. E também conseguimos visualizar o corpo do pênis ou parte livre do pênis, parte pendular. E na extremidade do corpo temos a cabeça do pênis, conhecida como glande. Esta é a glande. Na extremidade da glande temos o ósteo uretral, que é a saída da uretra. E a pele que recobre o pênis durante a flacidez do pênis a gente chama de prepúcio. Nos casos de fimose, as crianças têm a pele do prepúcio aderida à glande, por isso dificulta a retração e a exposição total da. Nesta imagem temos uma vista inferior do pênis. Conseguimos olhar ele por baixo. Conseguimos distinguir o que é raiz do que é corpo. Como já falamos anteriormente, corpo é a porção livre do pênis, pendular, que tem em sua extremidade a glande. Já a raiz é a parte fixa, que fica interna à região perineal. A raiz é composta por 3 partes, que são 2 ramos, um de cada lado. Os ramos do pênis dão origem aos corpos cavernosos, e eles ficam presos, fixados aos ossos, aos ramos isquiopubianos. Já o bulbo dá origem ao corpo esponjoso. Então lembrem, 2 ramos dão origem a 2 corpos cavernosos. Um bulbo dá origem a um corpo esponjoso. Nesta primeira imagem, a gente tem um corte axial do pênis. Então a gente consegue fatiar o pênis e observar as suas estruturas internas de um outro ângulo. Vejam, aqui nós temos na parte superior, na parte do dorso do pênis, os 2 corpos eréteis do pênis, que são chamados corpos cavernosos. Lembrem, lá na raiz do pênis, os 2 ramos penianos dão origem aos 2 corpos cavernosos. Esses sim são corpos totalmente eréteis. Tá? Esses corpos, durante a excitação sexual, eles vão encher esse emaranhado de vasos sanguíneos de sangue. E isso tornará o pênis denso. Mas por que ele fica tão denso? Vejam, ele é envolto por uma túnica parecida com aquela que envolve a parede do testículo, que é uma túnica chamada túnica albugínea. Albugínea, por quê? Porque ela é densa e esbranquiçada, muito fibrosa, com pouca elasticidade. Então, se aumentar o volume dentro desses corpos, automaticamente aumentará a pressão. Por isso, o pênis se tornará tão rígido, tão denso durante uma ereção plena. Tá? Então, 2 corpos cavernosos. E na face ventral, na face uretral do pênis, que é a parte de baixo, que a gente está visualizando nessa imagem aqui na parte de baixo, nós temos o corpo esponjoso. E vejam, no interior do corpo esponjoso temos a uretra. Quando formos estudar a uretra, vocês vão ver que tem uma porção dela, inclusive a maior delas, que é chamada uretra esponjosa, que é toda a porção da uretra que passa no meio do corpo esponjoso. Se o corpo esponjoso fosse tão erétil quanto o corpo cavernoso, ele estrangularia o canal da uretra. Então vejam, ele tem menos capacidade de se tornar ereto do que os corpos cavernosos. Vejam que a túnica albugínea ela se projeta para o meio dos corpos cavernosos, formando o chamado septo
do pênis. Septo, então, é o que separa os corpos cavernosos. Túnica albugínea, parecida com a túnica que recobre a parede do testículo, que vocês recordam da aula passada. Nessa imagem, então, a gente consegue ver o que? O bulbo, que dá origem ao corpo esponjoso, e os ramos, que dão origem aos corpos cavernosos. Vejam que os ramos eles são fixados ao osso, ao ramo isquiopubiano. Aqui é o pubis, aqui é o isquio. Tá? Então, na porção da raiz dentro do períneo. Vejam que a glande, a cabeça do pênis, ela é uma extensão do corpo esponjoso. Portanto, ela é um tecido esponjoso também. Você pode observar que durante uma ereção, o dorso do pênis é muito rígido, muito duro, vamos dizer assim, enquanto a face ventral e a cabeça é um pouquinho mais, menos denso, né? Você consegue adaptar ela à pressão. Se pressiona, ela cede, ou seja, menos densidade do que o corpo cavernoso. Visualizando a pele, aqui nessa imagem, a gente vê que o prepúcio é essa pele que recobre a glande durante a flacidez. E para controlar a retração da pele, temos o chamado frênulo, que é o freio do prepúcio. Tá? Lembre como a gente citou no slide anterior. Nos casos de fimose, o prepúcio é aderido à glande e não consegue propiciar a retração total dela durante uma ereção. Aí se surgir uma pergunta, mas o que dá estabilidade ao pênis? Olhando aqui neste corte sagital, a gente consegue ver o corpo esponjoso aqui embaixo e os corpos cavernosos aqui em cima. Muito bem, vejam que eles vão se encher de sangue, vão aumentar a sua pressão interna, a túnica albugínea vai dar uma rigidez a ele e ele vai ficar ereto, vai ficar duro, denso. Mas o que estabiliza ele perante o corpo, perante a região ali da pelve? Vejam, é esse ligamento aqui. Ó. Este é o chamado ligamento suspensor do pênis. Esse ligamento ele prende a face dorsal do pênis à sínfise púbica. Tá? Lembram da sínfise púbica? Aquela cartilagem que tem no encontro dos dois pubis. Tá? Então o pênis fica ancorado aqui e poderá ter estabilidade durante uma ereção. Acreditem, este escroto das duas figuras são o mesmo escroto. A diferença é que um está exposto a uma temperatura mais elevada, enquanto o outro está exposto a uma temperatura mais fria, menos elevada. Então aí vem a termorregulação que a gente já comentou um pouco da semana passada, quando falamos do funículo espermático. Esta figura mostra o funículo espermático. Lembra? Aquelas 7 camadas que envolvem o testículo e 5 camadas que envolvem a região do ducto deferente em sua porção escrotal. Tá? No meio do funículo nós temos aqui a camada chamada cremaster, que é uma camada muscular. E a segunda camada abaixo da pele do escroto a gente chama de túnica dartos. Então a dartos e a cremaster são duas camadas que atuam na termorregulação, já que são camadas musculares. E lembrem, o testículo ele tem que ficar numa temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal, que é em torno de 34,5 graus. Para quê? Para boa produção e manutenção da vida dos espermatozoides. E vejam, o escroto internamente ele possui um septo que separa. Então o escroto ele tem 2 compartimentos. Vejam, aqui nós temos o compartimento direito, aqui o compartimento esquerdo, onde em seu interior teremos o funículo espermático com o testículo, os ductos, tá? E no meio ele é separado por um septo. Então são 2 compartimentos separados. E externamente, principalmente numa exposição ao frio, com o escroto mais retraído, a gente consegue observar uma linha na pele. Essa linha é chamada rafe mediana do escroto. Essa rafe se estende até o períneo. Por fim, chegamos na uretra. Lembrem, a uretra masculina é uma uretra mais complexa do que a feminina, já que a feminina pertence a apenas um sistema, apenas ao sistema urinário, já que ela vai servir apenas para a saída da urina.
a urina que vem da bexiga para o meio externo. A masculina, além de servir de passagem para a urina, ela serve também de passagem para o sistema genital, sistema reprodutor. Então vejam, falando das porções da uretra, a uretra começa aonde? Aqui no ósteo interno da uretra, que fica na bexiga ainda. Nesta região, nós temos o esfíncter interno. E essa região é a região que passa pela parede da bexiga, ou seja, pelo muro da bexiga. Então a gente chama essa pequena porção aqui, logo depois do ósteo, de parte intramural da uretra. Logo abaixo, vejam, ela passa no interior desta glândula chamada próstata. Então toda essa porção em que a uretra está no meio da próstata, a gente chama de uretra prostática ou parte prostática da uretra. Vejam que é nessa região que nós temos aqui a saída do ducto ejaculatório. Um pouquinho mais abaixo, nós temos a região do músculo esfíncter externo. Tá? Então, essa pequena região é chamada de parte membranácea ou uretra membranosa. Essa pequena porção, vejam, está paralela no meio das duas glândulas bulbo-uretrais. E um pouquinho abaixo, nós temos os ductos das glândulas bulbo-uretrais por onde sai o líquido pré-ejaculatório. Veja que fica um pouquinho à frente. As glândulas ficam na região da uretra membranosa. Já os ductos dessas glândulas, eles desembocam um pouquinho abaixo, na região já do bulbo aqui. Toda essa porção que fica no interior do corpo esponjoso, a gente chama de parte esponjosa da uretra, ou simplesmente uretra esponjosa. Veja que é a maior parte, a parte mais longa. Lá na glande, nós temos uma pequena dilatação, que é chamada de fossa navicular. Ela se torna um pouquinho mais larga nessa região. E bem na ponta da glande é a região do ósteo externo. Então, ósteo interno no início, dentro da bexiga, ósteo externo na ponta do pênis, na ponta da vagina. Nesta imagem, nós temos um corte coronal da vagina. Estamos olhando ela de frente, numa vista anterior. Então, como vocês podem ver, aqui é a região do colo uterino, a parte vaginal do colo e a parte supravaginal do colo uterino. Aqui é o canal vaginal. E aqui embaixo nós temos a vulva. Veja onde temos os dois ramos isquiopubianos. Aqui são os ossos, aqui são os músculos do assoalho pélvico. Muito bem. Falando um pouco dessas partes. A região chamada de fórnices. Fórnices são esses ângulos fechados que se formam nas bordas do colo uterino com as paredes da vagina. É nessa região que é coletado o Papa Nicolau, aquele suave para o exame do preventivo do câncer do colo de útero. A vagina tem duas paredes, uma anterior e uma posterior. Vejam, nós estamos olhando aqui a parede posterior. A parede anterior foi cortada, já que estamos olhando num corte coronal. E vejam o sentido das rugas vaginais, são rugas transversas. Isso, de alguma forma, facilita o carreamento do sêmen, assim como o colo do útero também tem as pregas na mesma direção. E lá na região da vulva, na entrada do canal vaginal, nós temos a região do ímen, que é aquela pequena. Aqui nós temos alguns exemplos de formato de ímen, que são variações anatômicas. Vejam que ele pode ser anular, quando é em forma de anel, ele pode ter um septo em seu interior, ele pode ser multifuros, assim, cribiforme. E aqui nós temos um exemplo de uma canal vaginal, onde o ímen já foi rompido. Tá? Já temos o chamado introito gestado. E o que sobra, esses retalhos que um dia foram o ímen, são chamados de carúnculas himenais. Aqui temos uma vista inferior, olhando por baixo,
Dá para chamar essa posição de posição ginecológica, inclusive, né? Vamos falar assim, ó. Começando pela região do púbis. Essa elevação formada pela região da sínfise púbica, que é o encontro dos dois pubis, a gente chama de monte púbico ou monte do pubis. Aonde inicia o sulco que forma a vagina, a gente chama de comissura anterior dos lábios. E ela vai terminar lá embaixo, na comissura posterior dos lábios. A pele forma os grandes lábios, enquanto a parte mais interna, com tecido mais sensível, mais fino, formam os pequenos lábios. O ósteo vaginal é a entrada da vagina, a entrada do canal vaginal, a região do ímen. Um pouquinho acima, nós temos o ósteo externo da uretra, também pode ser chamado de meato urinário. Digamos, no caso de uma sondagem uretral, é por aqui que a sonda vai ser introduzida. E um pouco acima, nós temos o clitóris. O clitóris é um órgão homólogo ao pênis. Ou seja, ele é formado também por corpo cavernoso, corpo esponjoso. Ele também é erétil durante a excitação. Ele também possui um prepúcio e um freio do prepúcio. Então, ele pode ser chamado de um micropênis que a mulher carrega ali. Aqui temos a uretra feminina. Lembre que nós comentamos, a uretra feminina é menos complexa do que a masculina. Ela só pertence ao sistema urinário. Então, a função dela é basicamente levar a urina do meio interno para o meio externo. Ela é curtinha, de 3 a 5 centímetros, o que favorece muito mais os casos de infecção urinária. Na saída da bexiga para a uretra, nós temos a região do ósteo interno e lá na vulva, o ósteo externo. O esfíncter interno fica na região logo abaixo do ósteo interno. Na metade do trajeto, um pouquinho mais talvez, temos a região do esfíncter externo. Novamente, numa vista inferior, posição ginecológica. Só para agora visualizarmos essas duas glândulas que ficam aqui na região da porção mais posterior da vagina, que são as chamadas glândulas vestibulares. Antigamente chamadas de glândulas de Bartholin. Mas lembre, Bartholin é um epônimo. E como a anatomia sofreu a abolição dos epônimos, a gente chama ela hoje de glândulas vestibulares. Função: lubrificar o canal vaginal, produzir o fluido vaginal. Tamanho: elas variam de meio a 1 centímetro. Estão localizadas na entrada do canal vaginal, nas paredes lateroposteriores da vagina. Por fim, temos aqui novamente um corte, agora um corte sagital, onde a gente consegue visualizar todas as estruturas que a gente falou e as que estão próximas, para a gente ter noção da posição delas. Esse corte é sagital. Aqui na frente temos a sínfise púbica. Aqui temos a bexiga urinária. Aqui temos o útero. Lembram da posição natural do útero? Anteverso-flexão. O útero é fletido para frente, repousando sobre a bexiga, formando um ângulo de 90 graus em relação ao canal vaginal, que está aqui. Ó. Aqui temos o canal vaginal. Aqui embaixo, a região da vulva, onde a gente consegue visualizar os pequenos lábios e os grandes lábios. Vulva ou pudendo. Já que aqui temos a bexiga urinária, aqui temos a uretra. Aqui atrás temos o ânus e o reto. Então, se formos falar assim, ó, numa sequência de anterior para posterior, quais órgãos e canais nós temos? Primeiro, bexiga com a uretra. Segundo, útero com a vagina.
Terceiro, o reto com o ânus. Para finalizar, a nossa pesquisa semanal, que deve ser postada no portfólio de vocês juntamente com o roteiro. A nossa pesquisa será com 2 temas. Primeiro, vamos pesquisar a composição do fluido vaginal, aquele fluido que é produzido pelas glândulas vestibulares. Segundo item a ser pesquisado é o mecanismo da ereção. Façam um esquema, um resumo, pegue uma foto sobre um esquema do mecanismo da ereção. Ok, gente, por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos.